Débora já está entre nós, Fernanda Manhota, analista de internacional, porque assuntos não faltam para a gente ouvir Fernanda Manhota, passadas aí 24 horas depois desta cúpula de líderes europeus com Donald Trump e Volodymyr Zelensky, a receptividade de Donald Trump com o presidente da Ucrânia, mas o assunto principal que a gente não pode esquecer, Débora Bergamasco, é de dar feliz aniversário para a Fernanda Manhota, para abrir aqui a nossa análise do dia 19 de agosto, deixando aqui para não esquecer mesmo, feliz aniversário, Fernanda Manhota, um prazer sempre tê-la conosco aqui na nossa tela, em especial quando está de aniversário, muito bem-vinda. Oi, Yuri e Débora, boa tarde a vocês. Muito obrigada, Yuri, pelo carinho costumeiro, né, que a gente encontra aqui, esse acolhimento sempre muito generoso do 360. Eu devo dizer que sou privilegiada por muitas razões, entre elas trabalhar com gente tão sensível como vocês e tê-los como amigos. E olha só, já estou completando o aniversário em tela da CNN por mais um ano, né? Já passei aqui cobertura de prévias presidenciais, fiz aniversário no ar. Agora, mais uma vez, é sempre muito bom. Lembrando que a minha aura americanista, ela é tão inevitável, Yuri, que você acredita que eu faço aniversário no mesmo dia que o Bill Clinton. Olha só. Então, ainda tem isso. Muito Bem, bom. parabéns. Fica aqui os meus parabéns também para você, Fernanda Manhota. Muito bom tê-la conosco, viu? Mas vou deixar o Yuri te fazer a pergunta. Não, já pedi a sua análise, porque no fim das contas, né, passadas essas 24 horas e encerrado o seu inferno astral, Fernanda Manhota, o que dá para a gente extrair do quanto foi bem sucedido ou não e, dependendo da perspectiva de cada um dos players principais, toda aquela reunião de ontem lá na Casa Branca, a receptividade de Donald Trump. Lembrando a nossa receptividade contigo aqui, trataram muito bem Volodymyr Zelensky na Casa Branca ontem, mas o quanto que dá para se ter de perspectivas positivas para se resolver o conflito na Ucrânia. E até estava ouvindo, né, alguns outros podcasts da imprensa internacional, havia muito ceticismo em relação a como se daria a conversa de ontem. Foi tudo bem do ponto de vista da imagem, mas da substância, será que vai ser duradoura e, de fato, abrindo caminhos para uma resolução no conflito? Pois é, Yuri, olha, acho que vale para as minhas expectativas pessoais para o meu novo ano e vale para a guerra da Ucrânia também. A expressão mais aplicada que se tem ouvido, né, em relação a isso, mundo afora, é o clássico otimismo com cautela. É a expressão que mais se tem repetido e não à toa, né? Quer dizer, existe uma percepção clara de que os avanços são concretos, de que se chegou até esse momento mais longe do que nas tratativas anteriores, então não é trivial, não é dispensável, não é algo que se possa ignorar. Realmente há avanços materiais, né, acontecendo e há a perspectiva de uma reunião trilateral que seria inédita. Então, tudo isso traz uma perspectiva de um certo otimismo, de positividade. Agora, por que é com cautela? Porque tem essa aura, digamos, pragmática, né, da dureza da política internacional que inevitavelmente se impõe. A gente sabe que aquilo que está como elemento de base do conflito ainda não foi tratado de frente, né, a questão das concessões territoriais. E, de novo, em cima do que o Américo nos trazia, a questão das garantias de segurança, elas são fundamentais. Os Estados Unidos, historicamente, têm sempre aquela filosofia de oferecer, ao mesmo tempo, né, a cenoura e o porrete. Quer dizer, se o incentivo não vem de um lado, ele vem de outro. O que a gente está acompanhando agora é uma tentativa de sair pela via diplomática depois de vários anos dos norte-americanos em aliança com os europeus, tentando aderir a um dos lados e garantindo as condições materiais de guerra do porrete pela própria Ucrânia. Eu digo isso porque, veja, do ponto de vista dos europeus, essa fase em que a gente se encontra é tentar, ao mesmo tempo, equilibrar os esforços diplomáticos e o diálogo via cooperação, acreditando
acreditando que essas tratativas podem evoluir para uma saída mais institucional, mas ao mesmo tempo com a preocupação de nem deixar os ucranianos desassistidos, caso isso tudo dê errado, e ao mesmo tempo não desaparelhar as próprias estruturas que lhes garantem algum tipo de segurança enquanto o cessar-fogo e a guerra não acabam. Para quem não acompanhou tão de perto, Yuri e Débora, a gente está falando de uma guerra que está durando aí já há mais de 3 anos, pelo menos, isso sem considerar a Crimeia em 2014, e só do lado europeu, vejam só, nós tivemos de 2022 para cá 18 pacotes diferentes de sanções. E essas sanções, eu estava até recuperando aqui, fiz uma espécie de compilado, né, para compartilhar com a nossa audiência. Elas passam por todas as frentes, elas passam pela frente, obviamente, econômica e comercial, com restrição de importações, estabelecimento de teto no campo da energia, que é o insumo mais importante da Rússia, evidentemente uma série de restrições financeiras e bancárias, né? O Américo falava agora mesmo, como a gente viu, da Rússia como o país mais sancionado da história. Isso vai para a tecnologia, para a mobilidade, isso afeta a cultura, isso afeta a ciência, a cooperação em mídia. Olha, todas as frentes que vocês podem imaginar foram sendo, ao longo desses anos, cercados pelos europeus. E agora, o que a gente vê dentro desse contexto de otimismo cauteloso? A gente vê boa vontade de cooperação diplomática e uma certa aposta de que isso vai dar certo, mas, ao mesmo tempo, garantindo pragmaticamente que, caso tudo dê errado, eles ainda assim desfrutem de um mínimo conforto, seja da Ucrânia para continuar resistindo, seja dos europeus para garantir que essa guerra não vai se espalhar e vai afetar outros países de maneira direta ou indireta, Yuri e Débora. Muito obrigada para a aniversariante do dia, nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Obrigada e um ano maravilhoso para você.